vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia para você que a partir de agora está acompanhando o programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste segundo domingo do mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus. E hoje a liturgia nos leva a refletir sobre a nossa responsabilidade face aos irmãos e irmãs que nos rodeiam. A Palavra de Deus afirma com clareza que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. E para bem começar o programa, vamos juntos meditar este salmo. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores, e com cantos de alegria o celebremos. Vinde, adoremos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Beriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. O Colégio de Consultores faz parte da estrutura de todas as dioceses católicas espalhadas pelo mundo. Tem a missão de auxiliar o bispo e o arcebispo na tomada de decisão. Vamos agora, nessa entrevista, entender um pouco mais sobre a atuação do Colégio de Consultores. E na nossa entrevista deste domingo, nós vamos compreender melhor o papel desempenhado pelo Colégio de Consultores. Para isso, vamos conversar agora com o Padre Amadeu Matias, ele que é o secretário do colégio. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar falando sobre esse assunto com a gente. Olha, é uma alegria estar mais uma vez no programa Em Tuas Mãos para conversar com nossos telespectadores. Padre, eu gostaria então, inicialmente, que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é o Colégio de Consultores. O Colégio de Consultores é um órgão das dioceses que auxiliam o governo diocesano, justamente para que o bispo diocesano, que tem a plenitude da ordem sagrada, ele tem a plenitude do governo, ele tem a plenitude do sacerdócio, do pastoreio, mas nós, enquanto comunidade de fé, temos este órgão que é ao modo de conselheiros, chamado Colégio de Consultores, que, como o nome diz, o bispo faz reuniões frequentes para apresentar situações especiais da diocese, pedindo o apoio, pedindo o conselho, pedindo de alguma maneira iluminação para determinadas situações. Então, o Colégio de Consultores é um órgão de governo que auxilia o bispo na sua ação evangelizadora. No nosso caso, nós auxiliamos Dom Juarez no governo da Arquidiocese de Teresina. E é interessante que quando o bispo chega, aquelas cartas apostólicas que vêm do Papa, elas são apresentadas ao Colégio de Consultores. O Colégio de Consultores representa o clero, representa a diocese, justamente nessa legitimidade do ofício que o bispo assume em nome da Igreja na nossa diocese. E por que é tão importante, tão necessário esse auxílio dado pelos membros do Colégio de Consultores? Há uma corresponsabilidade na ação da Igreja. Então, o Colégio de Consultores dá ao bispo legitimidade a algumas ações do governo diocesano. Por exemplo, na hora de vender imóveis, o arcebispo precisa da anuência dos conselheiros. Então, de um lado, vejam, há o papel consultivo e há determinados momentos que a ação do conselho, ela é, de algum modo, deliberativa. Então, isso é assim muito belo porque nós somos um corpo.
o presbitério. É claro que não existe o presbitério, não existe a diocese sem o bispo. Ao mesmo tempo em que o bispo tem a plenitude do seu ministério, tem a sua autonomia e a sua validade pelo próprio ofício que ele recebe da igreja por ser bispo, mas ao mesmo tempo, inserido no presbitério, na diocese, ele tem esse grupo de padres, que é um grupo, no nosso caso aqui, somos 8 apenas, que regularmente o arcebispo consulta, e por isso é importante, porque o arcebispo precisa também dessa repercussão, não é, daquilo que a diocese está vivendo. O arcebispo precisa também desses posicionamentos dos colegas, quero dizer, dos presbíteros, para que ele então leve adiante o próprio governo. Estaria ligado a esse aspecto que na política há o aspecto da governabilidade, não é? É claro que nós somos cooperadores e trabalhamos numa perspectiva de fé, e ao mesmo tempo há uma responsabilidade que precisamos assumir e ser corresponsáveis com o bispo, para dizer, o bispo não fez só, o bispo fez com o seu colégio de consultores, como o bispo faz também com o seu colégio de presbíteros, como o bispo faz também com o seu conselho presbiteral, como faz também com o seu conselho de pastoral, o seu conselho econômico. Por exemplo, uma das atribuições do colégio de consultores é legitimar aqueles que serão do conselho econômico da diocese, justamente porque são aqueles que vão olhar as contas. Está ligado à parte administrativa, mas a nossa ação, ela tem uma abrangência total com a diocese, mas ela é restrita, porque aí tem outros órgãos, como o Conselho Presbiteral, que aí trata diretamente de questões pastorais que se referem aos padres, tem o Conselho Pastoral, que trata de questões ligadas à ação evangelizadora, tem o Conselho dos Diáconos, tem o Conselho dos Leigos, né? Então tu vês que é uma igreja sinodal, faz parte da sinodalidade, comunhão e participação. Do arcebispo, ele tem a plenitude do poder no governo diocesano, seja jurídico, seja sacramental, e ao mesmo tempo ele vive dentro desse âmbito dos seus colégios. Padre, e por quem que é composto esse colégio de consultores aqui na Arquidiocese de Teresina? O colégio de consultores na Arquidiocese de Teresina é composto pelo arcebispo, pelo vigário-geral e por 8 presbíteros que somos escolhidos pelo bispo, mas escolhidos dentre os presbíteros do Conselho Presbiteral. O Conselho Presbiteral, ele é um conselho maior, no qual estão presentes os vigários forâneos, estão presentes representação do clero, representação dos formadores, representação das associações dos padres, como a Provita, o Fundo de Sustentação do Clero, não é? A coordenação de pastoral, e estão presentes também presbíteros eleitos pelos padres. Numa votação livre é feita a eleição. Dentre esses presbíteros do Conselho Presbiteral, o arcebispo escolhe então esses 8 representantes. A atual composição do Colégio de Consultores da nossa arquidiocese está assim definida: Dom Juarez, o nosso arcebispo, o padre Toni, que é o nosso vigário-geral, e aí nós temos o padre Vanderlei, o padre Leonildo, o padre Klebert, o padre Ranieri, o padre Antônio Evandro, o padre Amadeu e o padre Deodato. E aí nós temos esse grupo de colegas. Quando uma arquidiocese ou diocese está vacante, né, de seu bispo ou do arcebispo,
como o Colégio de Consultores ele deve agir? Uma das importâncias do Colégio de Consultores é justamente a continuidade do governo diocesano. É o bispo que governa uma diocese. Mas quando o bispo é transferido, se a Santa Sé não nomeia um administrador apostólico, cabe ao Colégio de Consultores, no prazo de uma semana, regulamentado pelo Código de Direito Canônico, se reunir e escolher, dentre eles ou da diocese, um padre para o governo da diocese, para compor o padre que vai se chamar o administrador diocesano, o ecônomo da diocese, esses ofícios ali, não é? E então eles ficam responsáveis pelo governo da ação evangelizadora, enquanto espera a nomeação do próximo, daquele que vai suceder, não é? O bispo que foi transferido. Isso aí é uma sabedoria da igreja. Por isso que o Colégio de Consultores não cai quando um bispo é transferido. Ele permanece com a sua vigência até determinado decreto, o que é que o bispo novo vai fazer com uma nova eleição. É uma sabedoria da igreja ter o Colégio de Consultores para a continuidade do governo de uma diocese, seja o governo da organização da cúria, da vida de seminário, dos funcionários, da organização em que os compromissos da diocese, eles não ficam suspensos. Há uma limitação de poder para o administrador, que é do colégio, que não é bispo, mas ao mesmo tempo há uma autoridade tal que ele representa a nossa diocese. A nossa diocese, eu digo nossa quando é o caso, né? Nós tivemos anos atrás o Padre Toni entre Dom Sérgio e Dom Jacinto. Padre Toni foi o administrador diocesano. Ele nos representava com os outros bispos da província. Ele se sentava, ele não era bispo, mas ele tinha a responsabilidade da igreja e ele então se sentava com os outros bispos nas reuniões, como se fosse bispo, quer dizer, não é bispo de fato, mas torna-se responsável pela igreja de direito, né? Isso aí é assim maravilhoso. Como é importante essa colegialidade. Colégio de Consultores está ligado à colegialidade. Assim como o bispo governa com os outros bispos em comunhão com o Papa, o bispo na diocese governa em comunhão com seus leigos, em comunhão com seus religiosos, em comunhão com seus presbíteros, especialmente nos conselhos, dentre eles este lindo conselho que é o Colégio dos Consultores. Padre, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer sobre esse importante assunto. Olhe, a gratidão é minha, porque falar as coisas da igreja me fazem bem, porque vivo a minha vida para isso. Então espero que nossos telespectadores tenham ficado curiosos em relação a este colégio e compreendam a sua importância e ao mesmo tempo confiem que nós procuramos levar adiante o que Jesus pede: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos fazendo isso na Arquidiocese de Teresina. E lembrando a você que as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos, em tuas mãos. A liturgia das horas, ou o ofício divino, como é popularmente conhecido, tem como finalidade a santificação do dia por meio da recitação dos salmos e dos textos bíblicos.
Vamos agora no quadro Bons Conselhos entender um pouco mais sobre a importância da oração da Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas são orações realizadas diariamente que têm como intenção santificar o nosso dia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o André Aloísio, ele que tem esse hábito. André, muito obrigada pela disponibilidade, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço o convite e para mim é um prazer estar com vocês. Gostaria então que você começasse explicando para a gente o que é a Liturgia das Horas. Bom, a Liturgia das Horas, ela começa, na verdade, há muito tempo atrás, né? A gente vê já no livro do profeta Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia. Provavelmente isso já é uma referência à prática judaica de orar 3 vezes ao dia, que é exatamente a Liturgia das Horas. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vemos que os apóstolos oravam também em horas determinadas. Por exemplo, Pedro, em Atos capítulo 10, ora meio-dia. Em Atos capítulo 3, nós vemos que ele e João estão subindo para o templo na hora 9ª, que é uma hora da Liturgia das Horas. E com o passar do tempo, essas orações que eram em horas específicas, elas vão tomando mais espaço, então vai se multiplicando, né, ao ponto de chegar com São Bento, por exemplo, na regra de São Bento, em 7 horas do dia que você ora e mais uma oração à noite. Depois da reforma litúrgica do Paulo VI, ele reduziu isso, de tal modo que hoje nós temos 5 horas no dia em que você ora a Liturgia das Horas. E o que consiste, né? Consiste em você orar os salmos, basicamente. Você ora os salmos em horas específicas do dia. O ofício das leituras, ele acontece de madrugada, né, normalmente. Você tem as laudes que a gente faz ao acordar, né, quando amanhece o dia. Tem a hora média, que acontece por volta de meio-dia mesmo. As vésperas ao entardecer e, finalmente, as completas quando a gente vai dormir. Então, basicamente é isso, você orar os salmos em horas definidas do dia. Aloísio, e como se rezar, então, a Liturgia das Horas? Então, existe um livro, né? Na verdade, são 4 livros para você rezar a Liturgia das Horas. E existe também um menor, que às vezes se chama de breviário, que ele não inclui tudo que está no ofício das leituras, né? Agora, eu não faço assim. Eu tenho um aplicativo que é chamado iLiturgia, né? Escreve iLiturgia, que é bem baratinho no Google Play, dá para a pessoa comprar muito baratinho e é muito mais fácil orar com ele porque ele já traz tudo prontinho para você. E aí você pode levar para qualquer lugar. Então eu faço assim, eu tenho esse aplicativo. Então você pode rezar recitando os salmos, que é como eu faço. Tem pessoas que fazem cantando também, né? É possível fazer assim também. Então basicamente é isso, você vai separar esses momentos do dia e vai então rezar seguindo, né, esse roteiro que já está pronto, que a igreja já nos fornece. Por que é tão importante se realizar, então, essa Liturgia das Horas, principalmente para nós, enquanto leigos? O apóstolo Paulo, ele vai falar, tanto em Colossenses quanto em Efésios, sobre a importância de cantar os salmos. Então ele fala sobre, primeiro, né, em Colossenses capítulo 3, ele fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo deve habitar ricamente em mim. Como? Aí ele começa a descrever várias formas. Uma delas é cantando salmos. E em Efésios 5, ele fala também, enchei-vos do Espírito. E ele vai descrever várias formas como isso acontece. Uma delas é cantando salmos. Então, se eu quero ter a palavra de Cristo habitando ricamente em mim, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, uma das formas e uma das principais é exatamente cantando salmos. Porque cantando salmos eu estou cantando o que Jesus cantava, por isso que é a palavra de Cristo. Inclusive Jesus falava os salmos frequentemente. meu Deus, por que me desamparaste? Então, cantando os salmos, eu estou deixando que a palavra de Cristo habite em mim e, consequentemente, o Espírito está me enchendo, né? Então, isso é algo importantíssimo. E outra coisa que eu acrescentaria é que, como a Liturgia das Horas te obriga a parar em determinados momentos do dia, ela é um antídoto muito bom contra o ativismo, a gente querer estar sempre fazendo alguma coisa e não consegue parar para estar a sós com Deus, então isso te obriga, né? Não, esse horário é o horário de oração, eu vou parar. E assim você passa a ser uma pessoa disciplinada também. Então, tem muitos benefícios, né? Esses são alguns que eu poderia mencionar. Como você se sente, então, realizando, né, todos os dias a Liturgia das Horas? Então, eu me sinto fortalecido, exatamente porque com a palavra de Cristo em mim, não é? Eu enchendo a minha mente com a palavra de Deus,
eu não tenho tempo de ficar pensando em besteira, né? Mente vazia é a oficina do diabo, tem um ditado que diz isso, né? E é verdade. Então, a gente se sente mais fortalecido na batalha espiritual, na luta contra o pecado, né? Com mais capacidade para amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que eu sinto, né? É uma alegria muito grande. André, e qual o conselho que você dá, né, para aqueles que nos acompanham agora, tornar isso um hábito, né? Realizar todos os dias essa leitura. Como eu falei, é uma coisa que exige disciplina, então você vai ter que separar um tempo realmente, diariamente, para fazer isso. Agora, não é muito tempo, porque cada hora você vai gastar talvez 5, 10 minutos no máximo. Não é algo que é muito assim, difícil de fazer, né? É só a pessoa realmente se planejar. E ela definir realmente um horário específico, por exemplo, as laudes, né? Eu vou fazer quando eu acordar. Acordei e já faço. É a primeira coisa que eu faço. A pessoa definir isso, por exemplo, né? Ou então, a hora média, eu vou fazer antes do almoço, imediatamente antes, ou imediatamente depois. E é uma coisa sagrada. Então, ela define aquele horário, que é aquilo que ela vai fazer, e ela começa a seguir, né? Eu já falei do aplicativo, né? Eu acho que é mais fácil para nós que somos leigos, né? Com o aplicativo você pode usar em qualquer lugar, né? Porque todo mundo tem celular hoje em dia. Então, usando o aplicativo, você tendo essa disciplina, fica fácil de introduzir a liturgia das horas no dia. E a pessoa não vai levar, eu acho que orando tudo, nem uma hora no dia todo, né? Então é uma coisa assim que é fácil, não é muito difícil e vai fazer uma diferença muito grande na vida. Eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada por esclarecer sobre esse tema que é tão importante, tão relevante para a nossa igreja. Eu que agradeço mais uma vez, né, e desejo que todos que nos acompanham possam realmente começar a rezar a liturgia das horas, que será uma grande bênção na vida de todos. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar tudo aquilo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana, no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 1º de setembro, foi realizado um encontro com amigos e familiares dos pacientes assistidos pelo Centro Maria Imaculada, serviço de atenção à saúde vinculado à ASA. Vamos conferir. Eles estiveram reunidos no auditório da instituição para um momento de escuta, visando entender mais sobre a experiência daqueles que são acometidos pela hanseníase. A ação reuniu colaboradores do serviço, amigos, familiares e pacientes que juntos discutiram as maiores necessidades e dificuldades no diagnóstico e tratamento da doença no Piauí. A coordenadora do centro explica sobre o principal objetivo dessa proposta. A proposta é fazer com que familiares e amigos sejam corresponsáveis durante o diagnóstico, o tratamento e até mesmo no pós-tratamento das pessoas diagnosticadas com essa doença, no intuito de fazer com que eles também participem das nossas ações e nos norteiem para saber qual é a melhor mensagem, de que forma passar, né, o que abordar de fato. E aí a gente vai promover várias ações educativas, folders, tem uma proposta de uma história em quadrinhos também voltada, né, mais para a doença hanseníase, palestras em locais com crianças, com adolescentes, como abordar. Então essa é a questão, assim, o grande objetivo desse encontro. Ela conta ainda de que maneira essa ação junto dos familiares, amigos e pacientes vai contribuir para que o tratamento contra a doença tenha um melhor avanço. O que a gente escuta muito aqui dos familiares é a questão de, assim,
muitas dúvidas, assim, como fazer, o que que ele pode comer, o que ele não pode comer, que horas tomar a medicação, que horas não pode pegar sol se não pode. Então, são várias dúvidas que, às vezes, o profissional de saúde não tem esse olhar. E quando a gente escuta uma pessoa que participou junto, né, esteve ao lado, junto do paciente, ou não esteve ao lado também, né, porque tem pessoas aqui hoje que não aceitaram o diagnóstico do marido ter tido de hanseníase, da irmã ter tido, e aí para eles não isolarem, porque hoje não precisa o isolamento, hoje você não precisa separar talher, prato, toalha, o que antes era feito por conta do avanço da ciência, né. O Centro Maria Imaculada dispõe de todos os exames para que o paciente receba o diagnóstico correto da doença, além do tratamento através da poliquimioterapia. A médica dermatologista do centro conta com detalhes sobre o trabalho desenvolvido por eles. A gente dispõe de todos os exames para fazer o diagnóstico da hanseníase, como a biópsia, a baciloscopia, o teste de sensibilidade. A gente tem também o tratamento, né, que é a poliquimioterapia. Eles recebem aqui totalmente grátis pelo SUS, né. Temos também profissionais como a psicóloga, né, que dá todo o apoio psicológico aos pacientes. Temos também assistente social, né, fisioterapeuta para aqueles pacientes que têm alguma sequela ou necessitam fazer a recuperação. Temos terapia ocupacional, né? Temos grupos de autoajuda, autocuidado. Paulo, um dos assistidos pelo Centro Maria Imaculada, já está realizando o tratamento há um tempo. Ele fala sobre a experiência de ter esse atendimento à sua disposição. Eu que venho de um diagnóstico de um outro estado, quando eu decidi vir para Teresina, eu sabia que aqui ia ter o atendimento que eu precisava. E assim que eu conheci o Centro Maria Imaculada, onde eu tive a oportunidade de ser atendido por todos esses profissionais num único lugar, onde eu não precisava me deslocar, porque era uma época muito difícil. Era difícil caminhar, era difícil pegar um ônibus. E com tudo que eu aprendi aqui, tá, a gente tem esse momento de replicar, tá, de compartilhar mais esses momentos. Como uma pessoa acometida, eu gostaria que ninguém mais fosse acometido pela hanseníase. Mas se outra pessoa for acometida, ela vai ter um acolhimento bem melhor do que na época que eu tive, com o intuito de dar informação para essa pessoa e ela ter domínio do próprio tratamento. Que aí quando o paciente ele agarra aquilo que ele está vivendo, ele consegue lidar com uma forma melhor todas as adversidades que a gente acaba vivendo. Após a escuta, o centro vai construir um folder de forma lúdica com histórias em quadrinhos onde os pacientes serão os personagens. Nesse folheto irão constar novas informações que os familiares não tiveram acesso durante o tratamento, contribuindo para sensibilizar a sociedade sobre a questão. No último domingo, dia 3 de setembro, a Igreja Matriz da Paróquia Cristo Rei, pertencente à Forania Sul 1, teve seu templo e altar dedicados durante a celebração eucarística presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, e co-celebrada pelo pároco e vigário da paróquia. As relíquias já estavam introduzidas na igreja desde o início de sua criação, mas ainda não tinha sido realizado o rito de dedicação. Então, aproveitou-se a oportunidade em que a paróquia estava comemorando seus 54 anos de existência para realizar esse momento. Dom Juarez relata sobre a relevância que tem para a Arquidiocese de Teresina ter mais uma igreja dedicada. É a consagração da igreja, que é o povo de Deus, né? A igreja viva são os fiéis, é cada batizado, que forma a comunidade, uma comunidade que é profundamente marcada pelo selo do batismo, pela vivência da fé nos sacramentos e também pela vivência da fé na doação da vida pelo bem dos irmãos e irmãs. E quando fazemos a consagração e a dedicação de um altar e de uma igreja, o templo, é porque o povo de Deus se renova e se oferece como hóstias vivas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na leitura de hoje: eu vos exorto a vos oferecerdes como hóstias vivas,
como sacrifícios agradáveis ao Senhor nosso Deus. Então esta é renovação da consagração do povo de Deus ao serviço do Senhor. O pároco da paróquia fala sobre a importância da realização dessa dedicação, mesmo após tantos anos de sua criação. Esse é um momento importante para toda a comunidade paroquial de Cristo Rei, porque depois de 50 anos, hoje faz 54 anos, eu imagino que essa relíquia tenha sido colocada aqui por volta de 50 anos atrás. E hoje nós vamos oficializar, consagrando o altar que contém as relíquias de São Valentim e de Santo Inácio de Loyola. Então, 2 santos é algo assim de grande relevância para nós. E aproveitando essa dedicação do altar, vamos também dedicar a igreja, porque apesar dela ter 54 anos, não foi encontrado nenhum registro que conste a dedicação dela. Então, aproveitando a vinda do nosso bispo, neste aniversário, ele vai presidir essa dedicação da igreja, templo de Deus, povo de Deus, e também do altar que contém essas 2 relíquias. Ele fala ainda sobre o sentimento de celebrar os 54 anos da paróquia, estando à frente dela como pároco. O sentimento é de alegria e de satisfação, mas acima de tudo de gratidão. Poder fazer parte dessa história e registrar e abrir mais uma página que é de mais um aniversário e nele dedicar a igreja, templo de Deus e o altar consagrado à Eucaristia do Senhor. Uma alegria e uma satisfação muito grande para mim e para todo esse povo que aqui está. Já o vigário paroquial da Paróquia Cristo Rei relata sobre a representatividade que essa dedicação tem para a igreja e seus fiéis paroquianos. É de uma importância ímpar para nós, porque nós somos convidados a, juntos com a paróquia, entrarmos nessa grande ação de graças feita a Cristo Rei por essa grande empreitada de fazer a dedicação paroquial. Por algum desalento ao longo da história, não aconteceu propriamente dita o encontro dos documentos que nos garantiam a dedicação. E agora temos essa grande satisfação de que no aniversário de 54 anos termos a dedicação da Igreja Matriz. O paroquiano Franklin, que é pertencente à paróquia desde criança, não só foi assistir o momento, como também serviu durante a solenidade. Ele revela sobre a experiência de vivenciar essa dedicação. Esse momento é muito importante para nós paroquianos, porque a dedicação da igreja, ela simboliza a consagração. Assim como nós muitas vezes somos consagrados à Nossa Senhora, a igreja ela é consagrada à Santíssima Trindade. E esse momento ele é muito representativo para a nossa fé, porque ela consagra o nosso templo maior, né, o espaço de oração. Então todo esse momento festivo, ele representa muito para todos nós paroquianos. Reaviva, ela lembra o dia da fundação da nossa paróquia, que agora está completando 54 anos. Quem também foi prestigiar esse momento foi a fiel Vilma, que pertence à paróquia há 33 anos. Ela conta como é participar dessa dedicação enquanto paroquiana. Esse é um momento único na nossa paróquia, né? Até porque eu sou catequista e ministra de Eucaristia. E viver esse momento é uma alegria não só para mim, né, como paroquiano, mas acredito para todos aqueles que aqui participaram. Porque esse momento ele é único na nossa paróquia. É o momento que chega a agregar mais um momento para a nossa fé. É assim dizer que nós precisamos vivenciar cada momento que a igreja nos oferta. E esse momento da dedicação do altar, ele vem também nos lembrar que nós precisamos sempre saber por que o altar está ali. No ser cristão na igreja, o que é que nós estamos fazendo? Como sabemos da nossa fé? Quais são os santos que existem na nossa igreja? E por que a dedicação do altar se torna importante no dia de hoje para a nossa paróquia? São 54 anos de paróquia. Então, nesses 54 anos, essa dedicação chega para aprimorar ainda mais a beleza que é a nossa paróquia. São diversos os ritos que pertencem à dedicação de uma igreja e do altar. Os principais são a aspersão da água benta sobre o povo, depois a prece de dedicação, a unção do altar e as cruzes das paredes do templo, a queima do incenso sobre o altar, logo depois toda a igreja é incensada e, por fim, o revestimento do altar
e a iluminação, onde são acesas as velas colocadas junto às cruzes que foram ungidas. Na última quinta-feira, dia 7 de setembro, a Legião de Maria comemorou seu aniversário de 102 anos. Vamos conferir. Centenas de legionárias e legionários da Arquidiocese de Teresina se reuniram na tarde da última quinta-feira, dia 7 de setembro, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, para celebrar os 102 anos da criação da Legião de Maria. O movimento legionário é uma associação de católicos que, com a aprovação da Igreja e sob o comando de Maria Medianeira, se constitui em legião para servir na guerra travada pela Igreja contra o mal que existe no mundo. A coordenadora arquidiocesana da Legião de Maria fala sobre o sentimento de estarem comemorando essa data. Uma alegria muito grande nós legionários sentimos, né, em estar celebrando esses 102 anos. E imaginar que em 1921, Frank Duff já idealizou um movimento de leigos que estariam engajados na igreja, a serviço de Deus e da igreja. E a gente fazer parte dessa história é uma bênção, uma alegria muito grande. Ela revela ainda o que motiva todos os legionários arquidiocesanos a se manterem firmes nessa missão. Um amor muito grande por Nossa Senhora, né? Nós legionários já nos sentimos tão filho de Nossa Senhora, que nos motiva a cada dia estar debaixo do manto da mãe. Quem não quer estar debaixo do manto da mãe? Tendo a certeza de que ela está conosco todo dia, em todos os momentos. Ela que é mãe que entende cada filho. O diretor espiritual da Legião de Maria, na Arquidiocese de Teresina, conta como o movimento pode tornar os fiéis devotos mais próximos de Deus, de Jesus, através de Nossa Senhora. Ser legionário é ser aquela que caminha com Maria, mas essa caminhada que nos leva ao Senhor, que é certamente nosso único Senhor e Salvador. Por isso, sim, o legionário, a legionária, traz consigo esse ímpeto mariano para encontrar com o Senhor e, ouvindo Maria, nos dizer: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. A celebração pelos 102 anos da Legião de Maria foi presidida pelo arcebispo de Teresina. Na oportunidade, Dom Juarez Marques fala sobre a relevância desse movimento na Arquidiocese de Teresina. A importância que a Legião de Maria ela é um movimento de apostolado leigo. O Concílio Vaticano II reconheceu que a Igreja é o povo de Deus. E dentro do povo de Deus, a grande maioria é constituída por cristãos leigos e leigas. O direito canônico ele defende o direito de os leigos se associarem, se reunirem com o objetivo de evangelizar, de exercerem o seu apostolado, que é algo que lhes é de direito por causa do seu batismo. E a Legião de Maria já nasceu apóstola. Há 102 anos atrás, surgiu lá na Irlanda, com esse objetivo de, a partir do testemunho, seguindo as pegadas de Nossa Senhora, chamada Legião de Maria, serem apóstolos e apóstolas. E a partir dali surgiu com tanta força com esse apostolado, com o sentido de anúncio do Evangelho, com o sentido de fazer o bem, a caridade, através da visita aos doentes, assistência aos pobres. Então, isso deu muita consistência, de tal forma que tem acompanhado uma trajetória muito grande, acompanhado a vida da Igreja com aquela capacidade de sempre se renovar, de tal forma que já está com muito tempo e ela está sempre viva. Engraçado é que a Legião de Maria ela realiza hoje aquilo que a Igreja continua pedindo aos novos grupos, às novas gerações, para que façam, para que sejam missionários, para que saiam em missão, sobretudo ao encontro dos pequenos. Fiéis legionários de toda a Arquidiocese de Teresina se fizeram presentes para celebrar esse momento de ação de graças. O legionário Maurício, que há 27 anos faz parte do movimento, fala sobre a motivação que tem em ser um leigo missionário, tendo Maria como exemplo. Bem novo, iniciei a caminhada e realmente a Legião de Maria foi aquela que acendeu realmente, né, aquele meu carisma, né, de estar participando ainda mais assim, ativamente, né, da missão, né, da nossa igreja. E para mim é uma felicidade, né, estar servindo a este movimento, né, que tem um ponto forte, né, a evangelização, a oração.
Isso que me motiva, né? Ainda mais estar trabalhando, né? Sempre a serviço de Deus. Quem também esteve presente na solenidade foi a legionária Camila, da paróquia Nossa Senhora da Glória. Ela conta sua experiência de fé com a Legião. Com a Legião de Maria, primeiramente eu comecei com a caminhada com a minha avó, né? Então, eu me apeguei a Nossa Senhora devido a uma dificuldade, né? Eu já estava, inclusive, e aí só fez eu me agradar mais ainda, né? Me apegar mais ainda, né? Com ela, né? Que ela é uma mãe maravilhosa. E durante essa caminhada legionária, a gente vê, né, que tem sim as dificuldades, mas a gente supera, né? Cada dificuldade a gente se fortalece, principalmente se apegando a ela, né? E ser legionário é uma missão maravilhosa que a gente tem na nossa vida. A gente leva para a vida. Então a gente sempre dá importância a todas as solenidades legionárias. E essa não seria, né, diferente. É muito mais importante também para os legionários. A gente sempre fala nas reuniões, faça um esforço. Só falte se for o último caso. A gente sempre fala isso, né? Colocar a Legião de Maria à frente, né? A sua caminhada missionária. O movimento legionário foi implantado na Arquidiocese de Teresina há 64 anos. E o aniversário de 102 anos da Legião de Maria é comemorado em todos os países em que o grupo se encontra. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir tem um quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é o livro Amorização, a Cura do Coração, do Padre Marcelo Rossi. A amorização não é um termo corriqueiro, mas é o que Deus espera em todas as atitudes que tomamos em nossa vida. Este livro renovará a sua trajetória por meio da prática da amorização. Você amoriza quando coloca as pessoas ou situações pelas quais passa sobre a autoridade do coração de Jesus. Você amoriza quando impõe o amor de Deus na resolução de qualquer passagem, seja ela fácil ou difícil. Você amoriza quando ama a todos incondicionalmente, até aos seus inimigos. Você amoriza quando perdoa e agradece. O Padre Marcelo Rossi oferece essa obra como um instrumento indispensável para nos tornarmos amorizados diante dos desafios que o novo milênio propõe. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, garanta sua obra e faça uma boa leitura. E hoje, no quadro Minha Família Minha Base, vamos conhecer o testemunho de fé da família de Lourdes e Rogério Santos, eles que vivenciam em família a Semana Bíblica Arquidiocesana. Rogério e Lourdes são casados há 37 anos e têm um casal de filhos. A filha ainda mora com eles e o filho já é casado. Eles que criaram a família na base dos ensinamentos da religião católica se conheceram em um encontro de jovens da paróquia que frequentavam. Mas os dois só passaram a se dedicar mais na caminhada de igreja anos depois do sacramento do matrimônio, após vivenciarem o encontro de casais com Cristo. Eles dão mais detalhes sobre o início desse despertar. O nosso início foi... Nós namoramos nos conhecemos já dentro da igreja, praticamente. Eu vim do interior e aí encontrei com
a Lourdinha, que trabalhava próximo, onde ela morava, e eu morava com os amigos e fizemos um encontro de jovem. E desse encontro de jovem, aí eu comecei a namorar com ela e ela também já era encontrista. E nos conhecemos e, para minha surpresa, quando eu fui fazer o encontro, ela estava trabalhando também, ela, a mãe, o pai. E só foi enriquecendo o nosso relacionamento, né? Como nós namoramos 4 anos, aí casamos, 2 anos, se eu não me engano, eu sei que a gente era um casal, nós nunca brigamos quando namorado, nós nunca brigamos. Fomos bem... E casamos, tivemos nossos filhos, tudo assim numa tranquilidade. Nossa mãe, a minha mãe ajudava no que podia, ele trabalhava, eu também trabalhava. E era assim, era uma vivência normal, entendeu? Sempre numa tranquilidade. Foram crescendo, passando 3 anos, o pessoal da igreja convidou a gente para vivenciar o encontro de casais. E a gente não podia, porque eu não queria dar trabalho para minha mãe, cuidando do meu menino, né? Com 3 anos depois a gente aceitou, aí nós fizemos o encontro de casais. A partir dali, sabe, as coisas melhoraram muito com relação à espiritualidade. Depois de um tempo, eles se mudaram para outro bairro, mas não foi motivo para parar a caminhada de fé, começando a frequentar a paróquia da região. Hoje, eles fazem parte da comunidade Santo Expedito, localizada no bairro Morada Nova, e participam da pastoral do dízimo e liturgia. Mas depois de 10 anos, aí a gente veio para cá, a gente se enganjou aqui também, participamos no ECC daqui, e de lá para cá foi uma caminhada, sabe? Eles relatam também como costumam vivenciar a fé católica ao longo do ano. É na conversa, né? Eu, no meu caso, eu levanto 4 horas da manhã, tá aqui, eu venho aqui pro meu refúgio, né? Eu faço minhas orações, rezo meu terço, sabe? Aí depois, sim, você se sente aquela tranquilidade pro dia a dia, sabe? Mas é todo dia. Se eu não fizer isso aí todo dia, eu não me sinto bem, eu sinto um vazio, porque eu já me acostumei, eu já gosto. Eu percebi depois que ela começou a rezar o texto, mais intensamente diariamente, melhorou mais o nosso relacionamento. Nós éramos, às vezes, porque todo casal discute, tem aquele desentendimento, mas hoje nem discute mais, não se desentende. Agora mesmo acabamos de participar novamente, vivenciar o encontro de casais. A gente fica mais forte com isso. O encontro foi como se a gente estivesse vivenciando novamente, sabe? Como se fosse a primeira vez, entendeu? Eu tinha muita vontade de participar na sala. Hoje a gente vive bem, a gente conversa, sabe? E assim, é uma paz. É uma tradição do casal participar todos os anos da Semana Bíblica Arquidiocesana. Para eles, vivenciar esse momento é mais uma forma de conhecer e se fortalecer na fé. É uma experiência nova para a gente, porque eu acho que aqui não tinha esse estudo bíblico, e mais foi por influência assim, do pessoal do Instituto Nova Jerusalém. Eles que administram aqui na paróquia, que os padres são de lá, mas os padres são de lá, da Nova Jerusalém de Fortaleza. E aí o arcebispo convidou eles e eles todos os anos fazem. E é muito forte o estudo bíblico, ele abre a cabeça da gente, dá outra visão de Bíblia, né? Você lê, por exemplo, um evangelho, você já comenta de outra forma. O estudo que nós estamos fazendo agora essa semana, começou ontem, dia 2, vai até sexta-feira. Se você não estiver acompanhando por um profissional, que eles são profissional da religião, eles se aprofundam, então eles buscam Éfeso, as cartas de Paulo, aí eles vão explicando. Foi ontem que começou, a gente já começou a ter uma noção. E é um pouco diferente do que você está lendo a Bíblia, mas às vezes você não entende, né? Você não tem aquele entendimento, sabe? E lá eles falam de uma maneira que você entende, mas isso não quer dizer, porque você está participando dessa Semana Bíblica, você vai parar
de continuar a ler a Bíblia, entendeu? Porque realmente é difícil. Às vezes, quando a gente tá lendo a Bíblia, aí eu pergunto para ele, Rogério, passa isso bem para o teu dia a dia? Aí a gente vai tentar, não sabe? Entender e passar aquilo ali para o nosso dia a dia. Os filhos sempre foram criados com o ensinamento e exemplo dos pais, realizando os sacramentos, participando de grupos de jovens na paróquia. Hoje, eles seguem o próprio caminho dentro da igreja. Eliara relata como é sua relação com a fé, desde criança. Sempre desde criança eu vivi isso porque meus pais me levavam, né, para a Igreja Católica, para as missas, para os eventos que tinham grupões de ECC, eles levavam a gente desde criança. Eu vivi na Igreja Católica, eu cresci na Igreja Católica e sempre foi incentivo mesmo deles, sabe? Nada de pressão, porque ultimamente o pessoal tudo é na pressão, mas nunca tivemos pressão em relação a isso. E fui catequista na igreja, lá na Vermelha, quando a gente ia para lá todo domingo. Já fui ministra da Eucaristia, já participava bastante de comunidades católicas aqui em Teresina, Shalom, EJC, que foi o que me abriu mais a mente e o coração em relação à Igreja Católica também, porque são degraus que a gente vai aprofundando a nossa fé na igreja. Mas foram eles mesmo que tiveram essa missão com a gente, tanto comigo quanto com meu irmão, que hoje é casado. Né? São passos que a gente vai dando na fé com eles, juntamente, porque tudo que a gente faz aqui em casa tem oração no meio. Se a gente se junta para almoçar, tem a oração. Se a gente faz qualquer coisa, tem a oração. A mãe já acorda com a oração, 4 horas da manhã. Eu também já sou a próxima, 5 horas da manhã. Então, isso a gente vai... É uma coisa mesmo da gente sentir paz, sabe? Não é uma coisa que eu possa explicar e dizer aqui para vocês. É algo mesmo de você viver aquilo e sentir a presença de Deus. E é dessa forma, sempre unidos em volta da palavra de Deus, que eles encontram o amor, a tranquilidade e a paz que necessitam para viver como uma verdadeira família cristã. Confira agora a mensagem de nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Olá, amado irmão e amada irmã. Com satisfação estamos aqui trazendo uma palavra de fé e de vida. O evangelho deste domingo é segundo Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 22. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não os ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se 2 de vós na mesma terra, se 2 de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhes será concedido pelo meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Que palavra bonita, meu irmão e minha irmã. Bonita e comprometedora, de grande responsabilidade e compromisso cristão. A primeira palavra trata da correção fraterna. A correção fraterna é um ato de caridade, é um ato de coragem e de humildade, um ato de caridade nas relações, um ato de coragem em falar a verdade com caridade, um ato de humildade em saber escutar sem se aborrecer, sem criar inimizade. Porém, tem um detalhe: o Evangelho é muito claro. Somente tu e ele, não para os outros, não escondidos, não trair ninguém, não falar mal de forma velada, escondida, que nós dizemos falar mal por trás da pessoa. Isso é uma traição. Não devemos dizer nada de ruim de alguém a um outro sem que tenhamos dito ou tenhamos a coragem de dizer para ela mesma, para a pessoa mesma. É preciso para isso a verdade com a caridade. Não precisa dizer tudo aquilo que quer aos outros. Tem um dito muito interessante que tem muito de verdade. Quem diz o que quer pode ouvir o que não quer. Mas onde existe a verdade com a caridade, aí também está a capacidade de entendimento, de diálogo. E a outra palavra é com relação à oração em comunhão. Oração em comunhão com Deus, oração em comunhão entre nós. Nosso Senhor garante que será atendida. Nosso Senhor garante que será ouvida. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o que também eles estiverem de acordo, com certeza lhes será concedido. Nós vivemos este forte convite. Nós somos chamados como discípulos, missionários e também como testemunhas eclesiais, também como comunidade, a viver a comunhão e a participação. A comunhão e a participação orante, ela com certeza não ficará sem resposta. Tanto a celebração da palavra, a celebração da Eucaristia, como também nossas assembleias, nossos encontros, são sempre expressão dessa comunhão e desta participação. Somos assim chamados a ser uma igreja sinodal. E assim vamos realizar o plano de Deus em nossa vida, que se completa quando a graça de Deus, que é um dom do alto, vem ao nosso encontro e encontra de nós uma resposta. Aí a graça se torna completa, tanto na correção fraterna, como também na vivência da comunhão e aquilo que nós pedimos não de forma egoísta, não de forma centralizadora, como autorreferencialidade, como alguém que busca egoisticamente aquilo que é bom somente para si, mas aquilo que é bom para a comunidade. Isto é comunhão, isto é participação. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor nos inspire, nos ilumine com a sua santa palavra, neste mês da Bíblia, no qual somos convidados a perceber, a sentir e a acolher o dom de Deus em nossa vida, dom que vem pela revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dom que deve encontrar uma resposta positiva. Devemos sempre dizer sim, com amor, ao imenso amor de Deus por nós. Portanto, a nossa vivência da fé deve ser um ato de gratidão e de amor pelo imenso amor com que o Senhor dedicou a sua vida por amor a nós, por amor à humanidade. Uma semana abençoada para você. Que Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que à luz da palavra do Senhor, nós possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs a tomarem consciência de seus erros e juntos caminhar rumo à salvação que vem de Deus.
A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.